entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podemos sentar. O Evangelho de São Lucas hoje apresenta um ensinamento. Primeiro ensinamento é que nem todas as doenças são meramente naturais. Existem também doenças espirituais. Uma mulher estava há 18 anos com um espírito que a atormentava. E por causa desse espírito que a atormentava, então ela tinha uma apresentação física, ela era encurvada. Muitas doenças acontecem na nossa vida através também de problemas espirituais. É verdade. O demônio usa das nossas fragilidades, e a consequência do acúmulo desse problema pode gerar sim uma doença também física. É verdade. Aqui nesse evangelho Jesus cura essa mulher, apresentando também esse ensinamento. Mas de modo muito especial, eu queria contar para vocês também a cura que eu vivi na doença que eu tinha. Eu também fui uma pessoa que viveu também encurvada talvez não fisicamente, mas interiormente eu vivi por muito tempo encurvado e prostrado. Desde quando eu era criança, eu tinha um relacionamento muito complicado com o meu pai, muito, e isso condicionou muitas atitudes que eu tive na própria infância, e até mesmo depois quando eu fui crescendo, me tornando adolescente. Muitas decisões que eu tomei foram por causa desse mau relacionamento com meu pai. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, meu relacionamento com meu pai se arruinou. Quando eu descobri então que meu pai tinha problemas no matrimônio dele com a minha mãe. E ali naquela descoberta foi uma coisa tão terrível para mim, porque eu muitas vezes vi minha mãe chorando de madrugada, sofrendo. E eu ali como criança não entendia muito porque ela chorava, nem porque ela sofria. Mas quando chegou essa fase dos 8 anos, descobri que ela sofria e ela chorava por causa do meu pai, por causa das atitudes do meu pai, por causa das escolhas dele, por causa das coisas que ele priorizava. Meu pai sempre priorizou muito mais outras coisas do que a minha mãe ou do que eu e o meu irmão. Claro, agora com cabeça de adulto, eu posso pensar que meu pai também tinha os motivos dele, né? Mas como criança, eu não queria saber dos motivos do meu pai, não. Eu queria saber por que a minha mãe sofria tanto. E consequentemente eu sofria, eu assumia as dores da minha mãe e sofria com ela. Eu fui criando um rancor, uma mágoa tão grande dentro do meu coração. E claro, não foi uma coisa que eu disse assim, eu escolho odiar o meu pai, não foi isso. Mas as situações foram acontecendo e eu fui alimentando aquilo dentro de mim. Muitas vezes a gente vai alimentando sentimentos, mesmo sem ter consciência, né? Você muitas vezes não quer fazer o mal para a pessoa, né? Não quer o mal daquele outro, mas vai alimentando os sentimentos, vai alimentando ali inconscientemente aquela ferida. E eu fui ali alimentando durante anos e anos aquela ferida. Me recordo que cheguei numa certa altura do campeonato que eu já tinha uma raiva tão grande do meu pai, que tudo que meu pai pedisse para mim, eu arrumava briga na minha casa com ele, discutia com ele. Posso até dizer que se minha mãe dissesse, Rafael, vai lá e descarrega um caminhão de cimento, eu iria com toda alegria. Mas se meu pai dissesse, Rafael, busca um copo de água para mim, eu buscaria aquele copo esperneando e chiando. Veja a desproporção das coisas, né? Mas para mim era muito duro ver o sofrimento da minha mãe e não poder fazer nada. Certa vez, até quando cresci e fui crescendo na minha adolescência, um dia disse para minha mãe estava em prantos, disse para ela, fique tranquila, porque logo vou crescer,
logo vou assumir uma profissão, vou ter meu dinheiro e vou dar a possibilidade da senhora sair de casa. Eu vou cuidar da senhora. Na minha cabeça, minha mãe não se separava do meu pai porque ela não tinha condições, não tinha um emprego, não tinha um estudo. Então talvez ela tivesse ali amarrada por falta de opção. Então eu disse para ela isso: fique tranquila, mãe, que quando eu tiver o meu emprego, a senhora vai ter a oportunidade então de sair de casa. Eu lembro que ela automaticamente deu um tapa tão grande na minha cara e me disse assim: eu não saio de casa por escolha minha. Eu me casei com seu pai e eu prometi para Deus que seria até que a morte nos separasse. Seu pai pode até não fazer a parte dele, mas eu prometi a Deus e eu vou até o fim, eu vou fazer a minha parte. Se eu estou com ele é porque eu escolhi estar com ele. Ali eu tive uma das lições mais duras da minha vida. Percebi que minha mãe tinha entendido o que era a cruz e tinha abraçado. E ao mesmo tempo, toda a construção da minha infância, que era me tornar alguém importante para salvar a minha mãe, caiu por terra. Então eu já perdi o sentido da minha vida ali. Minha mãe não precisava ser salva, mas ao mesmo tempo eu desejava salvá-la. Mas as coisas foram se passando e para mim sempre esteve tudo bem. É normal, né? Não se dá muito bem com o pai. É normal, talvez se alguma rixa ou outra, é normal. Mas não tinha nada de normal nisso. Fui entrando na Canção Nova e a Canção Nova foi motivando: olha, é preciso perdoar, é preciso adentrar na história da cura interior, aquela coisa que ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer deixar do jeito que está mesmo, daquele jeito. Mas falei: não, eu preciso adentrar nisso. Comecei a rezar. E parece que quanto mais eu rezava, mais eu brigava com o meu pai. Certa vez também, lá pelo 2º ano de caminho vocacional, um dia meu pai foi até preso, arrumou uma briga no trabalho e foi preso. Meu irmão teve que buscá-lo na cadeia. E eu fiquei tão revoltado com aquilo, meu Deus do céu. Tá vendo? Meu pai não presta mesmo. Tá vendo? Olha aí, olha as coisas que ele faz. Né? Olha aí, que referência de pai eu tenho desse jeito. Então, essa carência do meu pai, essa atitude de raiva, de ódio para com ele, me levou a tomar muitas decisões na minha vida, muitas decisões erradas. Muitas vezes eu procurei fora, procurei nas minhas paixões carnais satisfazer aquela carência que eu tinha da presença do meu pai, do amor do meu pai, do carinho do meu pai. Mas não adiantava procurar na bebida, não adiantava procurar nas festas, não adiantava procurar na droga, nada disso preenchia aquele vazio do meu relacionamento com meu pai, nada preenchia. E é fato, nada preenche. E do meu coração já fazia pelo menos uns 4 anos que eu rezava pedindo a Deus que me desse a graça de perdoar o meu pai. Certa vez, já dentro da Canção Nova, já tinha feito 2 anos de caminho vocacional, 1 ano de formação inicial. Eu estava lá em Queluz, no 2º ano da Canção Nova. Eu lembro que eu fiz um encontro, um retiro de cura interior, e ali naquele encontro, eu lembro que eu estava rezando muito, pedindo a Deus: Senhor, me dá a graça de perdoar o meu pai. E parece que algo virou dentro de mim, e o pregador me abraçou e disse assim: eu vejo a imagem de Lázaro saindo do túmulo, e Lázaro está fedendo muito ainda, e está enfaixado. Você precisa desenfaixar o Lázaro e dar um banho nele. E esse Lázaro é o teu pai. Esse Lázaro é o teu pai, Rafael, porque você viveu a vida inteira como órfão, mas órfão de um pai vivo. Ainda dá tempo, Rafael, seu pai ainda não morreu, você ainda tem muito a viver com ele. E ali, é claro, caí em lágrimas, né? Chorei muito. Naquele dia em Queluz eu decidi realmente perdoar o meu pai. Então é interessante que quando a gente ia escrever a história de salvação na Canção Nova, os meus irmãos de comunidade sabem muito bem o que é isso. Sempre quando eu ia escrever do meu pai, eu nunca conseguia ter memórias boas dele, nada, não lembrava de nada de bom do meu pai. Só lembrava das brigas,
das confusões, só lembrava das vezes que eu ia pedir a bênção para ele e ele cheirava um misto de cerveja com fumaça, porque meu pai trabalhava num bar e fazia espetinho à noite, então era uma mistura, né, de bafo de cachaça com o cheiro do churrasco. Para mim aquilo era terrível. Toda vez que eu ia ali para ele pedir a bênção, eu sentia ali aquele cheiro característico do meu pai, a cerveja e a fumaça. Meu Deus, aquilo era terrível para mim. Depois que perdoei meu pai, fui entendendo que conforme as memórias, a partir do perdão que eu dei para ele, as memórias positivas começaram a aparecer dentro de mim. E ali, naquelas memórias, eu estava desenfaixando Lázaro, eu estava dando banho no Lázaro e retomando a vida com o Lázaro, que era o meu pai. Mas o mais interessante, veja, que o meu relacionamento com o meu pai, e é isso que eu quero dizer aqui, estava intrinsecamente ligado ao meu relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo que eu tinha uma desconfiança do meu pai, um ódio do meu pai, por outro lado eu olhava para Deus como alguém que só pune, como alguém que é justiceiro, como alguém que está sempre me castigando, sempre um Deus do eu não posso, isso não pode, aquilo não pode, cuidado, se fazer isso vai para o inferno. Olha a visão que eu tinha de Deus. Diferente da visão de um filho, que nós falamos na primeira leitura, aqueles que vivem segundo o Espírito clamam, Abba, Pai. Aqueles que vivem segundo o Espírito estão dispostos a ser filhos de Deus. Mas pelo contrário não, eu vivia segundo a carne. Então o meu relacionamento com meu pai era terrível. E o meu relacionamento com Deus então, mais ainda, um relacionamento de medo, de justiça. A partir do momento que perdoei meu pai, então, passou-se uma semana, comecei a escrever as memórias boas que tive com ele. Me recordei de que a primeira pessoa que me ensinou a ler a Bíblia foi ele. E o mais interessante, meu pai nunca teve facilidade com leitura, sempre foi muito analfabeto. Mas aquelas Bíblias de criança, toda noite ele lia para mim uma história. Antes de dormir, lia uma historinha da Bíblia. Mesmo sem saber ler, mesmo gaguejando, eu fui crescendo ali ouvindo as histórias da Bíblia com o meu pai. Logo quando perdoei ele, me veio essa memória. Falei, meu Deus, que coisa. Deus estava marcando muitos pontos da minha vida. E depois veio no meu coração esse sentimento. Quanto tempo eu perdi com meu pai por ter rejeitado ele. Talvez meu pai queria ter me amado muito mais, mas eu rejeitei ele, não queria ele, tinha ódio dele, tinha raiva dele. Quantas vezes meu pai disse para mim, filho, senta aqui no meu colo. E eu disse, não quero, está fedendo cachaça, está fedendo fumaça. Eu queria um pai do meu jeito, mas eu tinha que aprender a aceitar o pai do jeito que Deus tinha me dado, não do meu jeito. Disse para ele no último dia dos pais, estive em Cuiabá, né? Celebrei a missa com ele e disse, pai, não tem problema se o senhor errou, o que o senhor fez, mas o importante é que o senhor é meu pai. Nenhum de nós tem um pai perfeito e nem precisa ter. Você só precisa ter o seu pai, do jeito que ele é, e aceitar ele do jeito que ele é, porque quem vem para a igreja é você, né? Não é ele. Claro, se ele vier para a igreja, eu tenho certeza que Deus também vai trabalhar no coração dele. Mas que interessante, para completar a obra de Deus, depois de ter vivido tudo isso, essas memórias, escrevendo ali a minha história, passou por uma semana ali, vivendo momentos lindos na capela, chorando, na adoração, escrevendo, recordando tantas coisas boas que aprendi com meu pai. Fui para a Cachoeira Paulista no encontro, um encontro que era muito antigo lá, acho que nem tem mais, agora chamado Encontramos o Cristo. E o Tiago Tomé conduzia aquele encontro. E eu lembro que eu estava vendendo água, eu estava no fundo do rincão, um rincão pequeno, e eu vendendo água ali, como se eu estivesse aqui, né, com um carrinho de água, lá na frente. Era por volta de meio-dia, começou a adoração ao Santíssimo Sacramento, e era o último momento de encerramento do acampamento, no domingo lá em Cachoeira Paulista. Falei, quer saber, não tem ninguém aqui, olhei ao redor, não tem ninguém, vou vender água aqui nada.
Ajoelhei ali do lado, fechei os meus olhos e comecei a rezar. Esqueci da água, não queria nem saber o que estava acontecendo ali. E eu ali rezando, olha que coisa doida, ia me imaginando numa oração como um mendigo. Eu me imaginava, eu, Rafael, todo vestido de trapo, sujo, maltrapilho. E eu ia me imaginando ali daquele jeito. E eu ia como que naquela imaginação, como um mendigo, de braços estendidos, indo em direção a Deus. E eu me ajoelhava diante de Deus. E quando eu tentava olhar a Deus, eu não conseguia, porque Deus estava sentado num trono muito grande, muito poderoso. Um trono imenso. Era como se eu levantasse os olhos, eu só visse a canela daquele homem sentado, tão grande, tão poderoso. E olhava para os pés daquele homem, que era o próprio Deus, na minha imaginação, tocava os pés de Deus, dizia: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Senhor, tem piedade de mim, eu sou miserável, eu não sou digno. E eu ia ali como um mendigo, clamando a misericórdia de Deus. E um Deus que eu não conseguia ver a face, não conseguia ver nem mesmo como Ele era, somente um trono grande. E eu via ali aqueles pés imensos, aquela sandália, e eu tocava os pés. Senhor, tem piedade de mim. E ao mesmo tempo ia orando em línguas, orando, e parece que a oração foi sendo transformada. O Espírito foi entrando na minha imaginação, e ele foi mudando tudo aquilo que eu imaginava. O Espírito tomou conta da minha imaginação, e quando eu percebi, aquele trono imenso foi se transformando numa cadeira de balanço. E aquele rei muito grande, muito poderoso, foi tirando a coroa, tirando a capa. Ele estava com um manto simples, sentado numa cadeira de balanço. E eu olhava para mim e já não via mais as vestes de mendigo, sujo, maltrapilho. E aquele senhor me pegava no colo, me botava no colo, naquele balanço da cadeira, e me dizia: eu não sou um Deus justiceiro, mas eu sou um Pai bondoso. E aquela palavra ficou ressoando no meu coração. E ali eu chorei muito, entendendo que de fato Deus era um Pai bondoso. Não aquele Deus que está caçando os filhos para mandá-los para o inferno. Nem mesmo aquele que está todo o tempo dizendo: isso não pode, não faz isso, se você fazer isso vai para o inferno. Não. Ali eu me reconciliei com Deus. E eu entendi que aonde eu vou, Deus me cuida, Deus está comigo. E naquele colo, naquele balanço, naquele abraço, Deus foi curando a minha história com o meu pai. E aquele espírito de ódio que havia em mim, espírito de mágoa, que me colocava encurvado diante de mim mesmo, das minhas carências, dos meus desejos, aquele espírito foi sendo liberto pelo amor de Deus. Que interessante, fui para casa todo feliz. Casa que eu digo lá em Queluz, né? Fui para Queluz todo feliz, desejoso de chegar ali em Queluz e escrever mais uma vez a minha experiência com Deus Pai. O abraço, o amor, dizer, escrito com letras muito grandes no meu caderno: eu sou um Pai bondoso. E aí lembro que quando eu abri o caderno para escrever, claro, o caderno do São Paulo, né? Que para motivar a história, abri ali meu caderno do São Paulo. É quando eu abri que eu vi, logo na capa tinha uma série de fotos que eu tinha trago da minha casa e eu nem lembrava. Quando eu tirei de dentro daquele plástico que tem no caderno, né? Na frente do caderno, quando eu tirei as fotos, a primeira foto que tinha ali era de eu criança, com mais ou menos uns 3 ou 4 anos, sentado no colo do meu pai, e meu pai na cadeira de balanço. Deus foi resgatar uma memória da minha história, de onde eu me sentia filho, e naquela história Ele me devolveu a filiação divina. Ali Deus me devolveu a graça de ser filho dele. Eu já era filho pelo batismo, mas não adianta ser filho no batismo e não se sentir filho. Se nós não nos sentimos filhos, nós somos como um filho pródigo, mais velho, né?
o mais velho, está sempre caçando algo, mas não se sente amado, cuidado, protegido. E a partir dali eu comecei a me sentir cuidado por Deus, protegido. E digo para vocês, aquela experiência me curou de tal forma que eu não teria vivido nada dali para frente se não fosse aquilo. Quanto sentimento de solidão eu trazia dentro do meu coração, da carência, da presença do meu pai, sentimento de insegurança, de impotência, até mesmo de um masculino fraco, frágil, de tomar decisões, de enfrentar, de liderar. Tudo aquilo estava muito fragilizado dentro de mim. A partir do momento que eu pedi perdão ali ao meu pai, perdoei e fiz essa experiência com Deus, tudo mudou, o Senhor me curou profundamente. E hoje eu posso dizer que eu busco, como na primeira leitura, viver segundo o Espírito, clamando todos os dias: Abá, Pai, Abá, meu Pai do céu. E hoje eu não tenho medo de enfrentar as coisas, porque eu sei que eu tenho um Deus que me protege. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Não sei se o seu relacionamento com Deus está desajustado, mas essa noite eu te convido a de algum modo retomar a sua experiência com Deus Pai, para que você também não somente seja filho pelo batismo, mas seja também na sua vida pessoal, tenha os sentimentos de filho dentro de si, os sentimentos do próprio Cristo. Por isso fecha seus olhos agora.